RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a tag Banrisul. Boa noite. Estão presos os 2 homens que mataram 2 pessoas e feriram mais 6 no Parque da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. E a polícia anuncia reforço imediato na região. A história de uma mulher que perdeu a casa num incêndio e foi morar no carro com os filhos. Quem diria que eu tinha uma casa bem linda em um dia e no outro eu já estava morando no estacionamento do meu prédio aqui. Está sendo bem difícil. A dupla Grenal joga amanhã pela 10ª rodada do Brasileirão. E no Vale dos Sinos, a música transforma a vida de jovens que fazem parte de uma orquestra. O RBS Notícias está começando. A polícia prendeu esta tarde 2 suspeitos pelo assassinato de 2 jovens esta madrugada em um dos pontos turísticos mais movimentados de Porto Alegre. O ataque a tiros aconteceu na Orla do Guaíba e também deixou outras 6 pessoas feridas. O anúncio da prisão foi feito há pouco, durante uma entrevista coletiva. A Cristine Galiza acompanhou e traz os detalhes agora para a gente com informações ao vivo. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Dani. Isso mesmo, são 2 jovens, um de 18 e outro de 21 anos, presos agora no final da tarde pela polícia, depois que a polícia então analisou as câmeras de segurança ali da Orla, ouviu testemunhas. Esses 2 jovens, eles foram localizados porque eles cometeram uma infração de trânsito ao fugir ali do local. Essa infração de trânsito foi registrada pelas câmeras que pegaram a placa do veículo, então a polícia conseguiu identificá-los. Eles estavam em uma casa, os 2 jovens em uma casa aqui na Vila Cruzeiro. Ali a polícia encontrou 2 pistolas que vão passar por perícia e também uma quantidade de crack e de cocaína. Um deles tem uma ocorrência anterior como suspeito de homicídio e o outro tem uma extensa lista de ocorrências na polícia por vários crimes, entre eles homicídio e lesão corporal. O delegado responsável pelo caso ouviu esses 2 jovens no final da prisão. Eles confessaram o crime, explicaram para a polícia como eles realizaram os disparos e quem eles atingiram. Inclusive, identificaram quais dos 2 jovens, das 2 vítimas, eles tinham atingido. Vamos ouvir a motivação através da fala, então, do delegado. Um problema entre eles no momento ali, especificamente pontual, no momento ali eles tiveram uma discussão e, infelizmente, pelo menos 3 ou 4 indivíduos armados aquela hora ali na orla e aí deu problema. Em princípio, não se conheciam. A investigação vai seguir nas próximas horas, ainda é muito recente, mas o mais importante é que o duplo homicídio está solucionado, com os seus executores ali presos em flagrante delito. Há um terceiro envolvido nesse caso, estava lá na hora, foi identificado, a polícia sabe quem ele é, ele fugiu do local e está sendo procurado. As vítimas são William da Silva de Paula, de 21 anos, e Vinícius Luiz da Silva, de 20. O Vinícius estava lá no local com uma arma que não tinha registro e o William tinha um antecedente por estupro de vulnerável. 6 pessoas ficaram feridas, elas não tinham relação com o fato que estava acontecendo ali naquele momento, com o desentendimento. Ficaram feridas, foram atendidas nos hospitais aqui da cidade e passam bem, estão fora de perigo. A Guarda Municipal e a Brigada Militar disseram que fazem policiamento constante na Orla, porque ela funciona 24 horas, principalmente ali na pista de skate. E a Brigada Militar diz que está intensificando o patrulhamento, assim como a Guarda. Vamos ouvir. A todos aqueles que pretenderem fazer um ato violento, um ato grave, fica a resposta a partir desse exemplo de hoje aí, de que os esforços dos órgãos de segurança será sempre na busca de uma resposta o mais rápido possível e adequada. A partir disso, nós intensificaremos operações, inclusive de forma integrada, né, com a Polícia Civil, já tratamos disso, para que a gente possa ocupar aquele espaço e garantir que as pessoas de bem ocupem. Um acidente com um ônibus e um carro na tarde de hoje deixou feridos na ERS 020, no interior de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente foi por volta das 4h30 da tarde. De acordo com os bombeiros voluntários de Rolante, o ônibus que saiu de Taquara para Porto Alegre bateu de frente num carro. O motorista perdeu o controle e o veículo tombou fora da pista.
Bombeiros da região de Taquara e o policiamento rodoviário estadual ainda estão em atendimento no local. Ambulâncias fazem o resgate de feridos, mas ainda não foi confirmado o número de pessoas que foram socorridas. Pelo menos 4 passageiros teriam sido encaminhados para hospitais da região em estado grave. Ninguém morreu. A rodovia ERS 020, no quilômetro 33, no distrito de Morungava, está totalmente bloqueada. Na Serra, mãe e filhas morreram num acidente no início da manhã deste sábado, em Antônio Prado. O acidente aconteceu na ERS 122. Segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, o carro em que estavam Eliane Marques, de 44 anos, e as 2 filhas, Enaile, de 26, e Ana Elisa, de 23, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um caminhão. O motorista do veículo, Cristiano Francisco de Souza, de 38 anos, também morreu na hora. Ainda de acordo com os policiais, a suspeita é de que todas as vítimas estavam sem cinto de segurança. O condutor do caminhão foi encaminhado ao Hospital de Flores da Cunha e já recebeu alta. A seguir, a história de uma mãe que perdeu a casa num incêndio e foi morar no carro com os filhos. Nós já voltamos. O carro virou a moradia de uma família da capital que perdeu o apartamento num incêndio no início do mês. Agora eles tentam provar que o fogo só começou por causa de um curto-circuito na fiação do imóvel. O tempo fechado do início da tarde na capital só aumentava a preocupação da Stephanie. É que o abrigo dela e dos 2 filhos, que foram acolhidos por vizinhos, mudou de cenário nos últimos dias. Quem diria que eu tinha uma casa bem linda em um dia e no outro eu já estava morando no estacionamento do meu prédio aqui. Está sendo bem difícil. Até o dia 5 de junho, a Stephanie morava com os 2 filhos num apartamento que fica neste bloco. Mas do dia para a noite, o teto mudou. Virou esse carro aqui que ela tinha para a família. Agora o que a gente pode ver aqui é um pouco do que restou lá do incêndio e também as doações que os vizinhos têm dado. Tem roupa, alimentos, materiais de higiene pessoal e aqui dentro também fica a expectativa de que em breve ela possa voltar a morar com a família lá no apartamento que é dela. Eu passo bastante tempo aqui, inclusive eu carrego o telefone aqui e eu fico aqui o tempo todo. E essa é a corrente que sobrou do incêndio lá, que não pegou. Foi essa correntinha que é os meus 2 filhos e o meu coração, que é tudo que eu tenho e que é tudo que eu estou tentando ajudar nesse momento, são meus filhos. Agora, ela tenta provar à construtora que o incêndio foi causado por um curto-circuito na fiação do teto do apartamento e diz que um técnico da empresa já teria confirmado isso no dia da vistoria. Desde então, a Stephanie tenta contato. Para ver o que eles iam vir fazer com a minha garantia e eles me disseram que esse mesmo técnico atestou que não foi, que foi mau uso do proprietário e que de alguma forma eu coloquei fogo no colchão. Nós fomos ao apartamento dela. Subir isso aqui, saber que você não tem a sua casa... Me deixa bem triste, me deixa bem triste. Até porque é um lugar que a gente ama muito. Segundo a Stephanie, o incêndio começou aqui, neste suporte da lâmpada do quarto. Inclusive algumas coisas de inverno que eu guardava, como o aquecedor, tinha um ventilador, tudo encolheu, virou nada porque foi no teto, né? Então, lá em cima já dá pra ver, ó, que tudo tá derretido lá em cima, porque o fogo ele começou por aqui. E foi assim que ficou minha casa, meu quarto, tudo preto. Tentamos contato com a construtora Direcional Engenharia, mas não tivemos retorno. A Caixa Econômica Federal, que financia o imóvel, marcou uma reunião para segunda-feira com a Stephanie, que por enquanto, mesmo com a previsão de dias muito frios, segue morando no carro à espera de uma resposta. Me tirem essa angústia, que eu possa voltar a viver minha vida com meus filhos, como todo mundo aqui está vivendo. Há pouco, a Caixa informou que a Stephanie foi atendida ontem em uma agência e recebeu os esclarecimentos necessários para a habilitação da cobertura do seguro. Neste fim de semana tem vários eventos pelo estado. Hoje, milhares de pessoas visitaram a Expo Bento e Fenavinho, na Serra.
Esse é o primeiro final de semana de Expobento e Fenavinho. Bento Gonçalves espera receber mais de 300 mil visitantes. São cerca de 500 expositores dos mais diferentes setores espalhados aqui pela feira. A variedade, todo o vestuário, então tem uma gama de produtos que é para todos os gostos. Tem estandes relacionados ao setor do agronegócio, moda, indústria e comércio. O legado dos imigrantes italianos também é destaque, com decorações que lembram a produção da uva. Os visitantes são convidados a viajar no tempo e conhecer a vila típica. Tudo muito bonito, tudo muito tradicional aí da colônia italiana aí. Os organizadores recriaram um vilarejo que remete ao período de colonização de Bento Gonçalves. Aqui, o visitante encontra opções de gastronomia, música e jogos. Hoje, o Jornal do Almoço foi ao vivo da Expobento e Fenavinho. O povo gaúcho é sensacional, eu sou de São Paulo, mas assim, pessoal super receptivo, achei incrível. Os ingressos variam de R$ 8 a R$ 15. A programação segue até o dia 18 de junho, aqui no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Em Santa Rosa, termina amanhã a Indomóveis Internacional, Feira da Construção e do Mobiliário, que este ano está de olho no mercado externo. Nesta fábrica de estofados de Santa Rosa, o estoque está carregado. Mas tudo aqui vai para casas de brasileiros, porque as exportações diminuíram. Nos países onde que a gente mais fazia exportação, Argentina, Paraguai, Uruguai, aqui eles estão com uma situação econômica um pouco com problema. Conforme levantamento da Associação das Indústrias de Móveis do Estado, empresas de todo o Brasil exportaram menos. O único setor que teve crescimento nas vendas para o exterior foi o de colchões e suportes para camas. De olho nesse mercado exterior que está retraído, é que os organizadores da Indomóveis Internacional foram em busca de inovação. Trouxeram aqui para o Parque de Exposições de Santa Rosa mais de 120 expositores para mostrar o que os setores de móveis e também o da construção civil tem de novidades. Nossa região aqui do Rio Grande do Sul, a região noroeste, é a segunda do estado, perdendo apenas para a região de Bento Gonçalves. Então, nós temos muito potencial, muito material humano, né? E com as novas tecnologias que aqui vão ser investidas, com certeza teremos um grande avanço nesse polo aqui para a nossa região. Além de expositores individuais, a feira tem um pavilhão onde várias empresas expõem produtos e serviços em ambientes montados por arquitetos. Desde a estrutura, digamos assim, das paredes, forro, iluminação, acabamento, mobiliário, até a parte de decoração. Os ambientes chamaram a atenção da Janda, que veio de Ijuí para visitar a Indomóveis. Conhecer novos materiais, né, que a gente pode usar, os contatos, como por exemplo lona tensionada, para dar uma leveza nos ambientes, né, com luz, enfim. Então, os revestimentos, os móveis naturais, né, bastante em altas, madeiras. Então, tudo isso é inspirador. A seguir, a virada no tempo com chuva e frio no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. Amanhã, a dupla Grenal volta a campo pela 10ª rodada do Brasileirão. O Grêmio enfrenta o Flamengo no Rio de Janeiro e o Inter recebe o Vasco no Beira-Rio às 16h. O jogo tem transmissão ao vivo da RBS TV. Os reencontros que o Campeonato Brasileiro proporciona. Inter e Abel Braga, Renato e o Rio de Janeiro e o Flamengo. Essa vai ser a primeira vez que o treinador Renato Portaluppi vai reencontrar o último clube em que trabalhou. Depois de uma saída conturbada do Grêmio em 2021, Renato assumiu o Flamengo. A experiência não foi muito boa, sem nenhum título e ainda perdeu a final da Libertadores na prorrogação. Depois da demissão, voltou para o tricolor. O técnico campeão do mundo com o Inter é agora diretor técnico do Vasco. Faz a ligação entre os jogadores e a direção. Abelão volta ao Beira-Rio para reencontrar o Inter mais uma vez. Ele foi quem mais comandou os colorados, 340 partidas. Na última passagem, em 2020, conquistou o vice do Brasileirão.
Na partida contra o Vasco, amanhã, aqui no Beira-Rio, o Inter tenta se valer da crise no time carioca para também reencontrar as vitórias no Brasileirão e subir algumas posições na tabela. A gente vem melhorando a cada dia. Isso é notório naquilo que os jogadores estão apresentando como crescimento. Podermos fazer isso mais tempo é fundamental. O Grêmio já está no Rio de Janeiro. Treinou hoje por lá e quer manter a invencibilidade no Brasileirão. Já são 4 jogos sem perder. Se vencer o Flamengo, pode até terminar a rodada na vice-liderança. O Campeonato Brasileiro, cada partida é uma decisão. E os últimos jogos têm sido assim. A vitória é o que a dupla Grenal mais quer nesse domingo, cheio de reencontros no Brasileirão. Amanhã a frente fria avança e ainda causa chuva em boa parte do estado. A gente vê que no litoral norte, região metropolitana, centro do estado, até as Missões, a chuva vai ficar concentrada mais na primeira metade do dia. Na Serra e no norte pode chover o dia inteiro e em todas essas áreas onde chove tem risco de temporais. O sul, a campanha e a fronteira oeste ficam sem chuva neste domingo. E vai ser um dia para sentir a mudança nas temperaturas. As máximas não vão passar de 16 graus aqui no estado. A partir do fim da tarde, esfria muito e as menores temperaturas do dia vão ser registradas à noite com mínimas abaixo dos 10 graus. Faz 4 em São José dos Ausentes, 5 em Santana do Livramento, 7 em Erechim, 8 em Passo Fundo. Na capital, chove amanhã e a mínima à noite vai ser de 10 graus. Já no início da semana, a tendência é de tempo firme, mas muito frio. Na segunda-feira, mínima de 8 graus e na terça-feira, apenas 5 graus no amanhecer em Porto Alegre. Aulas de música mudaram a realidade de um grupo de jovens em escolas de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Desde que começaram a participar de uma orquestra, eles diminuíram o tempo com os celulares e jogos eletrônicos. E o projeto deve crescer nos próximos meses. A música nunca foi algo distante desta turma de jovens de Novo Hamburgo. Mas há 5 anos, eles começaram a deixar de lado os vídeos das redes sociais para virar alunos de uma orquestra. Hoje em dia, o que eu consigo tocar, eu jamais imaginaria que conseguiria no início desse projeto. É difícil, mas vale a pena, vale muito. Foi inspirada na irmã Rafaela que a Catarina, de 11 anos, iniciou as aulas há pouco mais de 2 meses. No começo eu não gostava muito, mas depois eu comecei a gostar. E o que tu mais gosta de tocar? Várias coisas. Tu pode mostrar alguma coisa pra gente aí? O projeto da Orquestra Jovem começou em 2018 e é uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada, que paga os professores, e uma organização da sociedade civil. Os instrumentos, que são emprestados para que os alunos possam levar para casa, vieram do Ministério da Educação. E eles vieram se apresentar aqui na escola e eu vi esse instrumento e gostei muito do som, etc. Daí me deu vontade de fazer. Como houve interesse, o projeto cresceu. Já são 16 núcleos, com mais de 200 estudantes de música espalhados pela cidade. E esse número deve se multiplicar, porque tem até fila de espera para fazer parte do grupo. No ano que vem nós vamos ter mais de 1.300 jovens estudando violino, viola, cello e baixo para efetivamente tornar Novo Hamburgo uma das principais cidades latino-americanas em relação à música. A cidade se coloca no outro patamar, né? Uma cidade que reabre a oportunidade a partir dos sonhos, oferecendo ferramentas reais assim para mudar o futuro e para poder desenhar um novo futuro. Uma vez por semana, os alunos do nível avançado se reúnem aqui no Centro Municipal de Cultura. Para eles é mais uma aula, um ensaio. Para quem tem a chance de assistir, é um espetáculo. A ideia sempre foi de formar uma orquestra, né? Sempre foi de formar orquestras, né? E alguns anos depois a gente está conseguindo esses resultados, né? Eles têm uma percepção diferente, né? Eles vão aguçando o ouvido para outras coisas, vão fazendo audições, vão conhecendo coisas novas, vão conhecendo instrumentos novos, como aquilo soa, enfim, né? Sim, eles vão ampliando os horizontes.
Hoje, o horizonte da Mariana vai muito além do sítio onde ela vive, no bairro Lomba Grande. O violino passou a fazer parte da família. E a minha primeira música foi o Brilha, Brilha, Estrelinha, que até hoje, eu ainda sei ela. Aquela brilha, brilha, estrelinha. Daí, lá, lá, mi, fa, mi. E a Mari não pretende seguir carreira musical. Ela sonha em ser escritora. O violino serve de inspiração para histórias que quer contar e garante a plateia de quem sempre vai estar do lado dela. Quando a gente começava daí já a tocar em casa, a treinar, e daí os pais acompanhavam, e daí mesmo que a gente achasse que estava horrível, os pais iam lá e falavam: não, tá ótimo, tá lindo, tá perfeito, é música. Muito bom. Maravilhoso. Que lindo, né? O poder que a arte tem de transformar a vida das pessoas. Muito obrigada pela tua companhia nesse sábado. O RBS Notícias fica por aqui. Outras informações você confere às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite, bom domingo. RBS Notícias, oferecimento Banrisul. Passe sem filas em pedágios e estacionamentos com a Tag Banrisul.